Vamos então falar o que é a primeira lei de Ohm, só que agora analisando da sua forma macroscópica. Olha, nós, há alguns instantes atrás, acabamos de deduzir aquela expressão de proporcionalidade entre corrente e diferente potencial, dado por essa expressão aqui, ó. A diferente potencial é igual a R vezes I, onde essa constante de proporcionalidade R é nossa resistência elétrica. Mas vamos lá, vamos tomar muito cuidado. Essa expressão por si só não é a definição do que é a primeira lei de Ohm, pessoal. Vamos tomar muito cuidado. Você às vezes abre um livro e vê lá escrito, essa aqui é a primeira lei de Ohm. E às vezes, muitas vezes a gente chama assim, mas toma muito cuidado. O que a primeira lei de Ohm de fato diz é o seguinte, é que alguns condutores elétricos, né, para alguns, a razão entre a diferença de potencial e a corrente, né, elétrica, esta razão é constante. Ou seja, para alguns condutores, eu vou isolar aqui essa resistência elétrica na fórmula e vou escrever isso aqui, ó. V sobre I é constante. Então, se para o condutor considerado esta razão for de fato constante, ou seja, né, eu posso dizer o seguinte, ó, que esta resistência elétrica, se eu pego então uma DDPI sobre uma corrente I1 for igual para uma DDP V2 para uma corrente I2 e assim por diante. Se isso aqui for constante, significa que este condutor é chamado de condutor ômico, tá? Se somente se isso aqui for atendido, então é isso aqui. Lembrando que é importante dizer que nós vimos que a resistividade muda com a temperatura, né? E com certeza ligado a ela a resistência elétrica também. Então a gente está considerando aqui para uma temperatura constante, porque senão essa resistência elétrica também vai mudar. Mas essa é a ideia central. Qual seria então a maneira apropriada de se estudar essa expressão aqui? Então nós podemos utilizá-la para considerá-la como se fosse uma definição mesmo da resistência elétrica. Então eu vou dizer que a resistência elétrica é a razão entre V e I. Tá? Eu vou dizer que isso aqui é uma definição de resistência elétrica. Definição de resistência elétrica. Então, mesmo que este cara não seja, esse contorno não seja ômico, essa expressão continua valendo. Isso é importante, tá? Quais unidades desse cara? Bem, as unidades, a unidade, né, melhor dizendo, no SI, no Sistema Internacional, vai ser o seguinte, ó. Então, eu vou pegar a unidade da nossa resistência elétrica, vai ser a unidade da DDP sobre a intensidade, a unidade da intensidade da corrente elétrica. Isso aqui em cima nós temos o volt, embaixo o ampere, e em homenagem a Ohm, isso aqui ganha o nome dele. Então, a unidade no sistema internacional é o Ohm. O símbolo que é utilizado, em vez de escrever Ohm, você utiliza um símbolo. Nós utilizamos a letra ômega, maiúscula no grego, que é essa letra bonitinha aqui, que parece uma ferradura. Certo? Então, no sistema internacional, em homenagem ao Ohm, a unidade de resistência elétrica é este cara aqui, o Ohm. Vamos considerar agora o seguinte. Se eu tiver, no caso, não essa expressão aqui, mas tiver um gráfico da DDP em função da corrente. Será que a gente pode extrair a resistência elétrica? Sim. Vamos considerar primeiramente, então, o caso de um condutor ômico. Então, para um condutor ômico, nós temos então que a DDP e a corrente são diretamente proporcionais, de modo que você espera
que o gráfico seja uma reta desse tipo. Então, essa é a função típica, né, que vai gerar uma reta, ou seja, é para um condutor ômico. Então, neste caso, como é que eu posso extrair aqui? É bem simples. Nós sabemos que aqui nós vamos expressar em termos desta inclinação. Suponhamos que essa inclinação seja de um ângulo θ, né? E aí você vai ter valores aqui para, né, a DDP e a corrente. Ó. Então, para uma dada DDP-V, eu tenho uma corrente elétrica I. Né? Olha, se eu observar bem aqui, como é que eu relaciono isso com esse ângulo? Se eu ver aqui, ó, a tangente de θ, tangente deste ângulo é o cateto oposto, que é V, sobre o cateto adjacente, que é I. Né? Olha, mas o que é V sobre I? Né? V sobre I é o próprio R. Ou seja, eu digo então que a tangente deste θ é numericamente igual à resistência elétrica. Beleza? E para o caso do condutor não ômico? Então, se este condutor agora for não ômico, né? Então, vou colocar aqui, ó, para o não ômico, nós esperamos um comportamento que não seja uma reta, né? Vai ser algo do tipo assim, por exemplo. Pode ter outros formatos a curva, tá? Mas a princípio vamos colocar ela assim. Tá? Então, neste caso aqui, tá? Então toda vez que você vê um gráfico em que não for uma reta, este condutor é não ômico. Lembrando que para condutores não ômicos, a relação da resistência ainda vale, tá? Esta expressão V sobre I ainda vale. Só que você não vai poder colocar essa tangente aqui, né? Então, você vai ter que pegar valores quaisquer aqui, ó, por exemplo, ó, um V1 para um I1, neste ponto, vai ser o meu R, vai ser um R, né? Pega outro valor aqui, ó, V2 e aqui um I2, de modo que o R1 vai ser o V1 sobre R1, sobre o I1. E que vai ser diferente, né? Vou colocar aqui, isso aqui vai ser diferente de um R2, que eu vou calcular como sendo V2 sobre o I2. Então, lembrando, a expressão ainda vale, mas ela não é igual em todos os pontos. Vamos então para a segunda lei de Ohm. Quando estávamos deduzindo a forma macroscópica da primeira lei de Ohm, a gente se deparou com uma expressão para resistência elétrica, que, como vimos, depende aí dos aspectos geométricos do condutor. Então, seja um condutor de seção transversal que tem área A, comprimento L e uma resistividade ρ, nós já conhecemos toda essa característica bem, nós vimos que a resistência elétrica deste condutor é dado por ρ L sobre A. Ou seja, a resistência elétrica de um condutor depende aí dos seus fatores geométricos, como comprimento e área da seção transversal, e da resistividade. Ou seja, quanto mais longo for este fio, maior é a resistência. Agora, como ele é inversamente proporcional à área, quanto maior for esta área da seção transversal, ou seja, quanto mais grosso for este fio, né, este condutor, né, menor será a resistência elétrica. Nós podemos agora aproveitar este momento para tentar, antes de dar um exemplo, né, tentar falar um pouco sobre uma unidade interessante dessa resistividade. Nós vimos como ela varia com a temperatura em alguns casos, né, vimos a sua definição, e aqui é propício a gente fazer isso aqui agora. Eu vou isolar essa expressão da resistividade aqui. Então, nós teremos assim, ó, a resistividade pode ser dada, então, como A sobre L vezes
a resistência. Então, a unidade dela vai ficar o seguinte, ó. Então no SI, tá? Nós teremos a unidade dela o seguinte, a unidade de ρ é a unidade da área sobre a unidade do comprimento vezes a unidade da resistência elétrica. Então, nós teremos aqui que a unidade de ρ vai ser o que? O metro quadrado pelo metro vezes o ohm. Então, a unidade usual da resistividade, né, eu posso cancelar esse metro quadrado com esse metro aqui, vai ser o ohm vezes metro. Tá? Então, essa é a unidade bem útil, né, uma forma de escrever essa unidade bem útil. Agora, vamos tentar entender isso aqui através de um exemplo de uma coisa que a gente usa muito no dia a dia, que é o chuveiro elétrico. Você já deve ter ouvido falar que o chuveiro elétrico tem uma resistência lá dentro, né? Na verdade, nós veremos que aquilo lá é o dispositivo que se chama resistor. A gente vai estudar alguns tipos daqui a pouco, e vai ver a sua função. Mas, vamos lá. Utilizando essa fórmula, a gente pode entender bem o porquê do formato desse resistor de chuveiro. Para quem já teve a oportunidade, né, de trocar essa peça no chuveiro ou ver um chuveiro aberto, você já deve ter visto uma pecinha parecida com essa aqui. Tem várias formas, né? Tem vários tipos, né? Mas basicamente o que é? Nós temos aqui os terminais, né, onde você vai fechar o seu circuito, e aqui nós temos o condutor em questão, né? E aí você vê, se o importante é que você queira aumentar a resistência dele para que ele possa ter um valor que a gente vai utilizar, que vai se favorecer de um efeito que nós vamos ver daqui a pouco, que é o efeito Joule, nós queremos então que este resistor seja longo, ou seja, por isso que ele é bem enrolado, para caber o máximo possível lá dentro, e que ele seja bem fininho, ou seja, a resistência elétrica ela é favorecida pelo comprimento, certo? E por um diâmetro bem pequeno. Então é por isso que o formato do resistor do chuveiro, tá? Que quando você for numa loja, o cara vai chamar de resistência, tá? Mas não briga com ele. Isso é uma questão, tá, apenas de um vício popular da linguagem, tá? É uma linguagem que não é acadêmica. Não tem problema você falar um ou outro. Mas nós veremos que resistor é um dispositivo, né? E a resistência é a sua propriedade, tá? Então, observando para o formato desse cara, justamente tem a ver com essa fórmula, tá? Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência, tá? Quanto menor a área da seção transversal, ou seja, quanto mais fininho ele for, também é maior a resistência. Bem, então é um momento propício para a gente definir que é resistor, que eu acabei de falar, né? Agora há pouco. Nós vimos que esses nomes são todos parecidos. Nós temos a resistência elétrica, que é a propriedade do material de resistir à passagem da corrente, a resistividade, que depende ali da estrutura atômica, né, dele resistir a essa passagem do fluxo de elétrons, e o resistor. O resistor não é nada mais do que o dispositivo que tem essa função, né, de tentar impedir a passagem da corrente. Então, ele é um dispositivo elétrico que tem a função, né, de tentar impedir a passagem da corrente elétrica. E ao fazer isso, existe uma consequência que é o efeito Joule, que a gente vai ver daqui a pouco, que é fazer com que haja o aquecimento, ou seja, desse material. Então, ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, essa é a função básica desse resistor. Tá? Então, vou colocar aqui para vocês a definição, para que vocês possam fixar melhor. Tá? Então, nós vimos aquele exemplo de resistor comum lá do chuveiro. Mas, na verdade, nós temos uma infinidade de tipos de resistores, né? Desse dispositivo tão importante. Que a gente costuma dizer que no circuito é um dispositivo passivo, tá? Também é chamado. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui alguns exemplos, ó, de resistores fixos, ou seja, que tem o valor, né, da sua resistência elétrica, né, que é dada em ohms, que tem um valor fixo, tá? Então, nós podemos ver que eles têm essas faixinhas aqui, ó. Ele tem essas listras. Essas listras servem de guia, como se fossem multiplicadores, para saber o valor da resistência elétrica desse dispositivo. Tá?
E aqui embaixo nós temos uns exemplos de resistores que têm valor que não é fixo, ou seja, que pode ser ajustados, que são, por exemplo, os potenciômetros, como esse redondinho, que é como se fosse aquele que a gente tem no som, né, para poder aumentar e diminuir o volume. O que você está fazendo ali, na verdade, é como se fosse abrindo uma torneira, para passar mais corrente ou menos corrente, tá? Aqui nós temos esse aqui, que é a mesma função desse aqui, só que ele é de deslizar, né? Se eu não me engano, ele deve chamar um fader, tá? E esses aqui são, esses pequenininhos, são mais internos, que devem fazer um ajuste mais ali com o técnico, que ajuste ele lá dentro do próprio circuito, tá? Então, esses são os tipos de resistores que nós temos aí, é uma infinidade de modelos, né, e utilidades que nós temos para eles, tá? Quando formos trabalhar com circuitos que têm como componentes os resistores, que são circuitos mais simples, bem, nós iremos desenhar estes aparelhos aqui. Nós temos uma representação gráfica desses dispositivos que são os resistores. Então, para os resistores fixos, nós temos a representação comum da seguinte forma. Nós teremos aqui uma espécie de zigue-zague, tá? Com o valor da resistência logo acima, né? Ou temos esse tipo de desenho aqui, ó, esse retângulozinho, com o valor da resistência acima, tá? Então esse é o tipo de representação para um resistor, quando você estiver desenhando seu circuito. Para os resistores variáveis, é comum se utilizar, por exemplo, esse triângulozinho, esse retângulo, perdão, e uma setinha, tá? A fim de encerrar o nosso tema sobre o capítulo de resistência elétrica, pelo menos por hora, vamos falar sobre o efeito Joule. Bem, no nosso capítulo sobre corrente elétrica, nós vimos que um meio, quando conduz corrente elétrica, tem consequências. Ele pode causar efeitos, como o efeito químico, quando ele passa por uma substância química, como o efeito magnético, que estudaremos mais à frente, o efeito fisiológico, quando a corrente elétrica passa pelo seu corpo, podendo causar, por exemplo, a fibrilação cardíaca. O efeito Joule é justamente um efeito térmico. Quando uma corrente elétrica passa por um condutor, ele vai provocar o aquecimento deste material. Então nós temos que este é o processo de transformação de energia elétrica em energia térmica quando esta corrente passa por um condutor, certo? A pergunta que surge é por que esse efeito Joule acontece. Vou colocar uma figura para ajudar a gente a compreender esse fenômeno. Então imaginamos aqui nosso condutor, e este condutor então é colocado aí, suas extremidades, sob a diferença de potencial, uma DDP. Como efeito nós teremos então uma corrente elétrica. Os portadores de carga, né, são os elétrons livres. E esses elétrons livres, então, colocados em movimento, significa que eles têm energia cinética. Ao colidir, né, com os átomos que compõem a rede cristalina desse material, essa energia cinética vai ser transformada pelas colisões em energia térmica, ou seja, calor. Então, este calor é gerado, né, pelas colisões dos elétrons livres com os átomos que compõem o material. Nós vimos no capítulo sobre corrente elétrica que a potência exigida para o funcionamento de um determinado dispositivo era dado pela seguinte expressão. Então a potência era o produto da DDP, ou seja, a tensão, pela corrente elétrica, I. Bem, se esse dispositivo em questão, né, por exemplo, for um resistor, nós sabemos que a diferença de potencial entre seus terminais é dada pela primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Se eu substituir esse resultado na equação ao lado, nós teremos o que chamamos aí a lei de Joule. Tá? E essa lei de Joule
Então vai ficar o seguinte, ó, que a potência então dissipada pelo resistor vai ser R I ao quadrado. Bem simples, né? Se nós fizermos uma substituição diferente, em vez de trocar o V por RI e trocar o I nessa expressão por V sobre R, né, nós podemos considerar essa expressão aqui, ó, P igual a V ao quadrado sobre a resistência elétrica. Beleza? Fisicamente, vou até circular essa expressão aqui. Essa expressão tem um significado muito importante, porque vemos que a potência dissipada por um condutor, ela é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica. Ou seja, nós devemos observar que em fenômenos de transporte de corrente, como por exemplo os fios de alta tensão que nós utilizamos aí, é muito importante que a corrente nele seja baixa, para que o desperdício de energia seja o menor possível. Nós veremos um exemplo desse futuramente. É importante ressaltarmos que este efeito é praticamente inevitável, de uma forma geral. Para alguns dispositivos que são puramente resistivos, como por exemplo um chuveiro, bem, o efeito Joule é desejável, queremos que haja o aquecimento. Mas, quando nós pensamos em dispositivos como um circuito de um computador, bem, este aquecimento não é bom, porque vai gerar um desperdício de energia. Outros exemplos de circuitos, né, dispositivos que se utilizam deste efeito, nós temos aqui o caso, né, da velha lâmpada incandescente, né, que tem aí, que é bem antiga, praticamente já não se produz mais, mas nós temos aqui aquelas grelhas de churrasqueiras elétricas. Tá? Bem, espero que vocês tenham gostado da explicação, tenham entendido, absorvido o conteúdo principal. Faremos vídeos futuramente com mais aplicações desses efeitos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.